Bom, rapaziada, se você chegou nesse vídeo aqui, não esquece. Primeiro link da descrição, segundo canal, eu fiz a análise ali de jogo do que eu vi hoje da partida do Flamengo e do Al Hilal, beleza? Então se você gosta de conteúdo de futebol, primeiro link da descrição. E a respeito da nossa promoção, muita gente perguntando o prazo, por conta de 13º, esse tipo de coisa também. Enfim, final de ano aí, correria também. Até dia 22, pelo menos, tá? Vou tentar esticar até o dia 23, mas os Correios vai estar com horário reduzido no dia 23, se eu não me engano, e no dia 24. Então, até o dia 22, com certeza eu consigo segurar a promoção dos itens que eu mostrei no vídeo anterior. Beleza, rapaziada? Ó, vamos lá, vamos por partes. Hoje, até onde eu olhei as notícias antes de começar a gravar, poucas situações relevantes. Agradecer a rapaziada também da Transamérica FM, que mostrou também lá um trecho do nosso vídeo, comentou um pouco. Fico feliz novamente que a entrevista acabou servindo de pauta, certo? E as outras entrevistas que eu estou tentando trazer para o canal, que também possa ser assim. A gente consiga trazer algo relevante em termos, né, do que roda de assunto aí no Palmeiras, né? Inclusive a do Paulo Turra, que a gente tem muita vontade de estar conversando com ele, é justamente porque na comissão do Felipão tinha o Pracidelli. E o Pracidelli já trabalhou também com o Vanderlei Luxemburgo. Então é de suma importância as perguntas que a gente queria fazer. Até porque agora que o Alexandre Matos já não está mais no clube mesmo, eu acho que não tem nenhum problema, né? A gente tá falando de coisas que passaram e que não devem ser repetidas, tá? Enfim, vamos esperar para ver se vai acontecer. Se acontecer eu vou avisar vocês. Se for algo também somente a distância com o Paulo Turra, também seria muito interessante, tá? Eu já falei com o Paulo Turra, ele já me respondeu, agora é esperar para ver se acontece. Agora, rapaziada, o que eu tô tentando trazer aqui hoje, né? Ainda não é análise tática a respeito do Luxemburgo, porque eu queria primeiro esperar começar as contratações para poder entender o que dá para montar. Olha, sinceramente, tem duas coisas que eu tenho que deixar bem claro nesse vídeo. Primeira coisa, que o Cícero também foi muito bem, tá? Ele falou em 30 milhões, mas ele não tem que falar de números para a imprensa. Ele falou 30 milhões para despistar, porque se ele fala que a gente vai investir 100 milhões, 70 milhões no ano de 2020, o mercado se inflaciona pro Palmeiras. Então parabéns pro Cícero, e quem não entendeu é por conta disso que ele falou 30 milhões. E tá certo o Cícero nessa. Agora, vai vir contratações. E eu não quero montar o provável Palmeiras com esse Palmeiras. É sério, galera. Tem jogadores aí que eu não aguento mais ver com a camisa do Palmeiras. Eu espero que eles deixem o Palmeiras após a Florida Cup. Então, por enquanto, eu sei que vocês querem o vídeo de análise do sistema de jogo, mas eu não quero projetar o Palmeiras com o Diogo Barbosa. Me desculpa, Diogo Barbosa, Daverson, Borja, Lucas Lima, não tenho tanto asco do Lucas Lima, mas os outros que eu citei aí, eu espero que não estejam no Palmeiras pro próximo ano. Tá? Então, o próprio Antônio Carlos, enfim, eu espero que a gente consiga se desfazer de algumas peças que podem ser importantes para outro time, mas que não foram aqui. E aí sim, quando chegar 2, 3 nomes, inclusive eu volto a dizer, Giovinco, que jogou hoje. Vocês assistiram o jogo? O Giovinco e o Carrillo foram dois jogadores que eu falei aqui no canal Insta Verde. E eles estão lá disputando o Mundial. A gente não entende futebol mesmo. A gente não entende. Na pausa da Copa América, eu falei do Giovinco e falei do Carrillo. Ano passado, eu falei do Barcos. Fomos eliminados com 2 gols dele. Então, enfim, tem cara aí que me detesta, mas me desculpa, de futebol eu entendo um pouquinho. Eu entendo um pouquinho. E na partida de hoje, quem quer ver o que eu falei um pouco do Giovinco, tá aí o link na descrição. E não cabe no futebol brasileiro o Giovinco? Com 32 anos, 6 milhões de euros, o valor aparecendo aí, não cabe no Palmeiras? Sendo um camisa 10, um camisa 9, muito melhor do que o próprio Lucas Lima. Mas enfim, eu não vou ficar falando de nomes aqui, porque sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que adotar a tática do contrário. Vamos falar nomes que a gente não quer. Aí os caras trazem o contrário, quem sabe eles trazem o que a gente quer. Porque assim, é complicado. Se tivesse pago 30 milhões nesse Carrillo que jogou hoje e não no Carlos Eduardo, eu estaria aplaudindo o Matos até agora. Porque o Carrillo não é maravilhoso, mas não é horroroso também, né? Enfim, só para eu não me perder, a proposta desse vídeo é para falar do Luxemburgo, do Jorge Jesus e o quão esse português está sendo o treinador mais brasileiro aí do futebol brasileiro. Hoje, novamente, ele mostra que não troca 6 por meia dúzia, que é corajoso, coloca o time pra frente, se precisar coloca o time com 3 meias. E o Luxemburgo tinha muito isso. Eu espero, tem muita gente falando assim, os pessimistas, que o Luxemburgo trocava 6 por meia dúzia no Vasco. Mas, rapaziada, analisa o time do Vasco. Será que é interessante você mudar bruscamente o sistema? Será que é interessante você trocar um volante por um meia no time do Vasco da Gama? Será que não era mais interessante para o Luxemburgo somente cumprir aquilo que foi
pedido pela diretoria do Vasco, que era manter o Vasco na Série A. Tem gente, os analistas aí da TV falam assim, mas ele fez uma campanha de meio de tabela, mas o time é de meio de tabela e estava para cair. E quando ele chegou, não era para levar a Libertadores. E teve algum momento que isso quase foi possível. Era para permanecer na Série A. Então ele conseguiu concluir aquilo que foi pedido. O Luxemburgo conseguiu deixar o Vasco da Gama na Série A numa condição até razoavelmente confortável, né? Botafogo que acabou passando um perrengue nas últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro. Então eu espero do Luxemburgo que encarne um pouco do próprio Luxemburgo. Eu não vou falar assim que eu quero ver no Luxemburgo o que o Jorge Jesus está fazendo, porque o Luxemburgo tem identidade própria. E ele consegue também deixar e transformar um Palmeiras ofensivo. Viralizou essa situação do Felipe Melo na zaga, mas não é só isso. Eu acho que a gente precisa ter um time que jogue mais futebol. O Palmeiras ele ficou muito preocupado nos últimos anos defensivamente falando, e o que muita gente não entende é que se o Palmeiras for ofensivo, tiver uma identidade de jogo pra frente, o torcedor ele não vai ser tão ranzinza como é. Porque a gente vai entender que o profissional que está comandando o Palmeiras está buscando o melhor. A partir do momento que você pensa somente na defesa e é eliminado da mesma forma, entrando, saindo. Hoje tem sorteio da Libertadores, eu não consigo me empolgar com o sorteio da Libertadores mais. Empolguei em 15, 16, 17, 18, porque eu prefiro esperar para ver o que o Luxemburgo vai fazer, para então gerar uma empolgação. Ah, vai ter o sorteio hoje? Cara, legal, da hora, a gente vai falar do sorteio também. Só que a gente precisa urgentemente que o profissional tenha liberdade para trabalhar, tenha liberdade para escalar, tenha liberdade para contratar. Eu vou bater nessa tecla até chegar para o maior número de pessoas possíveis. A gente precisa que o treinador escale o time. E não foi o que aconteceu nos últimos anos no Palmeiras. E quem discorda disso, eu respeito, mas não mudo minha opinião. Primeiro porque tenho informações, segundo porque vejo e terceiro porque não sou cego. Então eu sei que quem escala o Palmeiras, ou escalava o Palmeiras, não é o treinador. O treinador era uma mera figura representativa, infelizmente, no meu ponto de vista. Tá? E é lógico que se a gente tivesse acesso a algumas pessoas lá de dentro do Palmeiras, teríamos confirmação disso. Nada justifica o que aconteceu no Palmeiras esse ano, e volta um pouquinho quando o Borja arrebenta e o Daverson é titular contra o Grêmio, sabe? Então são coisas que levam a crer que ou é burrice, ou é teimosia, ou é o Palmeiras pensando muito mais na empresa Palmeiras do que no título, nos títulos, ou no futebol. Então a gente precisa aliar o resultado desportivo e também o resultado significativo em termos de receita. Então em algum momento na temporada teve um conflito por conta do déficit que viria, por conta da preocupação excessiva em o que fazer com esses atletas. E eu espero que o Luxemburgo não deixe, não se corrompa, primeira coisa. Não tenha medo de jogar um Paulistão pra frente, mostra de cara um cartão de visitas de um Palmeiras diferente e que tenha atletas que comprem a ideia dele, que realmente consigam cumprir aquilo que ele vai colocar de proposta, que eu tenho certeza que o Luxemburgo vai colocar um time pra frente. O que eu não quero fazer nesse momento é projetar esse Palmeiras com esses jogadores. Eu espero que a gente tenha pelo menos aí umas 4 ou 5 contratações, e que dessas 4 ou 5 sejam 2 de impacto. 2 de impacto nesse elenco, desligamento de 1, 2, 3 jogadores ali, pelo menos 3 jogadores. Eu acho que a gente já vai ter um Palmeiras diferente, vai ser uma mudança absurda. Muitas vezes você coloca dentro de uma sacola uma laranja podre, ela contamina todas as laranjas. Você coloca um tomate podre dentro de um saco, amanhã tá todos os tomates podres. Eu acho que tem que tirar essas laranjas podres, esses tomates podres, e a gente melhorar aí o Palmeiras através de chegadas de jogadores. Eu espero ansiosamente pelas contratações, pelos anúncios, e que o Luxemburgo seja o grande manager e que possa atuar como treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras, que treina e que escala. Comenta aí o que você pensa a respeito disso. Análise no segundo canal, link na descrição. Tamo junto. Até a próxima, rapaziada, e valeu.